Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Meus amados, mais uma vez aqui estamos para estarmos compartilhando um pouco mais da Palavra de Deus. E nós queremos estar lendo nesta oportunidade a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8, que vai nos dizer da seguinte forma: Então disse eu, ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez te agradecemos pelas bênçãos alcançadas e por esta oportunidade, ó Pai, de estarmos falando contigo, de estarmos ouvindo a tua voz, de estarmos aprendendo um pouco mais de ti. Te agradeço, ó Pai, pelo texto lido e te suplicamos, ó Pai, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, assim te oramos agradecidos, agora e sempre. Amém e amém. Meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, este texto da Palavra de Deus está nos falando a respeito do chamado de Isaías para profeta. Aquele que traria a mensagem de Deus, aquele que traria as boas novas ao povo, as boas novas de Deus ao homem. Este era o propósito de Deus na vida de Isaías. E interessante que este propósito de Deus, ele vai se cumprir através de uma visão. Talvez para que pudesse haver uma melhor compreensão, talvez para que pudesse haver também um comprometimento maior com o reino de Deus. E nesta visão, então, Deus lhes mostra a sua face, Deus lhes mostra os serafins, que eram seres com 6 asas, que representavam a presença, a grandeza e a majestade de Deus. Lhes mostra também o templo, a casa de Deus, e alguns elementos do templo. Tudo isto para que não pairasse qualquer um tipo de dúvida com relação ao chamado de Deus para esta nobre missão. Mas Deus deixa bem claro que não poderia ser de qualquer maneira, como era assim na vida de Isaías, como foi assim na vida de Isaías, é assim também na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós que recebemos de Deus um chamado
para realizarmos uma missão, para realizarmos a sua obra, para engrandecermos o seu reino. Meus amados, é necessário que aquele que aceita o chamado de Deus esteja apto para tal, tendo entendido exatamente o objetivo de Deus em sua vida e para a sua vida, tendo se tornado purificado de seus pecados, para então esta nova e nobre missão que Deus está o chamando. Foi exatamente assim, meus amados, que aconteceu com Isaías. Isaías entendeu tudo isso e deixou Deus trabalhar em sua vida. Eu tenho um chamado de Deus para a minha vida. Você tem um chamado de Deus para a sua vida, assim como Isaías teve um chamado de Deus para a vida dele. Mas a pergunta é: será que temos deixado Deus trabalhar em nossa vida para que possamos realmente exercer o chamado de Deus da forma que Deus tem proposto para que assim exerçamos? Meus amados, quando permitimos que Deus trabalhe em nossa vida, então tudo acontece para honra e para a glória de Deus, como aconteceu na vida de Isaías. E mediante todas estas coisas, toda esta questão que está sendo abordada, nós vamos entender então que Deus, Ele nos chama para sermos salvos. Primeiro passo na vida do homem com relação a Deus é para salvação. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos entender que a salvação, ela acontece no ato. É um ato, o ato do homem crer e reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e como o seu Salvador. Quando isto acontece, Cristo entra na vida do homem e então o homem recebe de Deus a salvação. Porque o desejo maior de Deus e o propósito de Deus na vida do homem, na vida da humanidade, é a salvação. A salvação por meio de Cristo Jesus, porque é necessário que o homem creia em Cristo Jesus para que a sua alma possa ser sal da vida, ou salva para a vida eterna. Quando o homem crer no Senhor Jesus Cristo e abre o seu coração e Cristo entra em sua vida, então também ele recebe o direito de ter uma vida eterna com Deus. Está salvo, salvo pela fé em Cristo Jesus. Quando pensamos na palavra fé em Cristo Jesus, é crer piamente que Cristo Jesus é aquele que pode lhes conceder a salvação diante de Deus. É por isso que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Jesus Cristo, ele é o caminho que leva a Deus. João 14,6 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus Cristo, ele é o único meio de acesso a Deus, através do crer, através do reconhecer. Deus nos chama para sermos salvos pelo amor
de Cristo. Amor este a ponto de se entregar na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados e derramar o seu precioso sangue para que então os nossos pecados pudessem ser apagados. Deus nos chamou para sermos salvos. Vamos entender também que Deus nos chamou para sermos santos. E quando pensamos, meus amados, nesta questão da santificação, nós vamos entender que a santificação ela é um processo que acontece na vida do homem. E este processo vai se dar a partir do momento em que o homem aceita, reconhece Jesus Cristo como Senhor, e só vai terminar no dia que este homem então for convocado à eternidade, à vida eterna, para estar definitivamente com o Pai para todo sempre. Nós vamos entender que santificação, além de ser este processo na qual falamos, santificação é purificação. Não existe a possibilidade de nos tornarmos santos se não formos purificados, se não tivermos os nossos pecados perdoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muitas pessoas que levantam a sua mão, reconhecem a Cristo como Senhor, como Salvador, mas continua no seu viver praticando coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, coisas que ainda precisam ser corrigidas em sua vida, para que ele possa então verdadeiramente ser usado por Deus para uma missão maior, para uma missão que Deus tem para a sua vida, porque Deus tem uma missão para a vida de todo homem. E muitas das vezes nós não temos a condição de cumprirmos a nossa missão, porque também não nos envolvemos com Deus para por Ele sermos purificados de nossos pecados. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que o profeta Isaías, antes de ser profeta, ele estava ali se envolvendo com Deus, para que a sua vida pudesse então tomar um outro rumo. Ele se coloca à disposição de Deus e Deus começa a falar ao seu coração e Deus lhes mostra tudo aquilo que Deus tinha para ele através então desta visão, para que ele pudesse aceitar o desafio de Deus para a sua vida. E quando nós olhamos para Deus com atenção e nos envolvemos com Deus e nos envolvemos com as coisas de Deus, então também em um determinado momento Deus nos mostra o que Ele quer de nós. Deus nos diz como devemos fazer, como precisamos fazer para sermos bênçãos nas mãos de Deus, porque o objetivo de Deus é que sejamos bênçãos para o engrandecimento do teu nome, para o engrandecimento do teu reino. Quando pensamos em santificação, vamos entender que santificação é uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de comunhão com Deus é uma vida de ligação com Deus, onde o homem tem intimidade com Deus. Isto é comunhão. Comunhão é ter intimidade com Deus. É ter a certeza de que você vai conversar com Deus, você vai colocar diante de Deus todas as suas questões e Deus vai te dar a solução para todas elas.
porque é assim que Deus faz na vida daqueles que lhes são íntimos, daqueles que mantêm uma comunhão com Ele. Vamos entender também que Deus nos chama para sermos servos. Então Deus nos chama para sermos salvos, Deus nos chama para sermos santos e Deus nos chama para sermos servos. Era isto que estava acontecendo também ali naquele momento da vida de Isaías, naquela agora intimidade ali com Deus através daquela visão. Meus amados, o desejo de Deus é que nós ouvimos a sua voz. Precisamos ouvirmos a voz do Senhor. Os irmãos já imaginaram se Isaías tivesse tido aquela visão, tivesse ouvido a voz de Deus e depois de tudo aquilo ali, ele saísse dali e levasse a sua vida dali para frente na mesma normalidade que ele vivia anteriormente, então não teria acontecido nada de extraordinário na sua vida, Deus não teria ali usado para ser um profeta, para ser um homem diferente, para abençoar o reino de Deus, para abençoar a vida dos homens. Porque, na verdade, Deus nos dá as oportunidades, nos mostra o que Ele quer, mas a escolha é nossa. A escolha é minha, a escolha é sua. A escolha de Isaías foi servir a Deus, porque Deus estava lhe chamando para ser verdadeiramente servo. Isaías ouviu a voz de Deus. Mas além de ouvirmos a voz de Deus, precisamos nos apresentarmos a Deus. E Isaías, ao ter ouvido a voz de Deus, então a palavra de Deus diz que Isaías se apresentou a Deus. Versículo 8 vai nos dizer a parte A, assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia. Isaías ouviu a voz de Deus. Continuando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Senhor perguntando ao homem: a quem enviarei? Quem está disposto a ir a pregar o Evangelho, a fazer a obra da redenção de Deus na vida do povo, na vida do homem? Então Isaías ele vai responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Precisamos, meus amados, ouvirmos a voz do Senhor, precisamos nos apresentar ao Senhor, mas precisamos também servirmos em prol do reino de Deus. Foi para isto que Deus chamou Isaías, foi para isto que Deus me chamou, é para isto que Deus tem lhe chamado, para que possamos, meus amados, estarmos servindo em prol do reino de Deus. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu tenho dito para Deus com relação ao seu chamado? O que você tem dito para Deus com relação ao seu chamado? É necessário, meus amados, que estejamos refletindo sobre estas questões e que estejamos respondendo não uns para os outros, mas respondendo para Deus, como Isaías respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como Deus fez com Isaías, na vida de Isaías, é também a vontade de Deus para a minha vida.
é também a vontade de Deus para a sua vida, é também a vontade de Deus para a vida de todos aqueles que quiserem servir a Deus. O chamado de Deus é para todos. Basta tão somente o homem abrir o seu coração, como Isaías abriu, ouvir o chamado de Deus, como Isaías ouviu, e se colocar à disposição de Deus, como Isaías se colocou, e aí então a sua vida será uma bênção nas mãos de Deus, para o engrandecimento do reino, para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Deus vos abençoe, fique na paz.